Vamos lá, galera, vamos dar continuidade falando agora sobre referência externa. O que é uma referência externa? É quando a gente faz referência a uma célula de uma outra planilha ou até mesmo de um outro arquivo. Lembrando que os arquivos no Excel são chamados de pasta de trabalho. Então, olha a sintaxe. Vale a pena decorar a sintaxe, hein? Igual pasta.xlsx planilha exclamação célula. Essa é a sintaxe. Pasta, o nome do arquivo entre colchetes, a planilha e a célula. Vamos ver. Eu tenho aqui a minha planilha janeiro. Minha planilha janeiro. Vou chamar ela de janeiro. Vou escrever aqui o nomezinho dela. Janeiro. E a outra vai virar o quê? Fevereiro. Na planilha janeiro, eu tive despesas. 5, 6, 7, 8. E vou calcular o total dessas despesas. Na célula A6, eu coloquei o total das despesas. Agora, em fevereiro, eu tenho o total acumulado de janeiro mais as despesas de fevereiro. Então, eu quero colocar o total acumulado de janeiro aqui na célula 2. Como é que eu posso fazer? Eu posso pressionar o sinal de igual, ir lá na planilha janeiro e clicar sobre a célula. Quando eu fizer isso, ele escreve para mim a sintaxe. O que interessa para a prova é essa sintaxe. Qual ficou sendo a sintaxe? Janeiro, exclamação A6. Janeiro é a outra planilha. Eu estou pegando uma célula de outra planilha. Isso a gente vai chamar de referência externa. Aí eu tenho que citar da onde eu estou pegando. Janeiro, exclamação A6. Quem é janeiro? É uma planilha. Legal. Agora, esse arquivo aqui eu vou chamar de Vasco. Vai cair. Presta atenção. Olha lá. Esse virou arquivo Vasco. Agora eu vou criar um outro arquivo. E nesse outro arquivo, que é o arquivo de 2024, 2025, sei lá, eu estou querendo pegar uma informação do ano anterior, que está em uma outra planilha. O que eu posso fazer? Igual, aí eu vou abrir colchete, vasco.xlsx, fechei colchete, janeiro, exclamação, A6. Ele vai pegar o valor. Obviamente, se eu alterar alguma coisa em janeiro, já o vínculo é dinâmico, né? Automaticamente atualizou no arquivo novo. Beleza? Agora, quais são as observações aí que a gente tem que fazer? Tem observação? Pra caramba. Aqui, na verdade, a gente deve ver na prova com o caminho. C2 pontos, contrabarra, usuários, contrabarra, Vasco.xlsx. E aí, planilha, exclamação célula. Quando que você não precisa colocar o nome do arquivo? Primeiro, se for dentro do mesmo arquivo. Aí não precisa. O que mais? Quando o arquivo está aberto, você não precisa especificar o caminho. E quando os arquivos estão no mesmo diretório, você não precisa especificar o caminho. Isso também já caiu em prova. Então, quais são as hipóteses onde é suficiente colocar o nome do arquivo? Você não precisa colocar o caminho completo. Hipótese 1, se o arquivo estiver aberto. Hipótese 2,
se os arquivos estiverem no mesmo diretório, na mesma pasta. Caso contrário, você vai ter que especificar o caminho. E aí, especificando o caminho, você vai colocar entre aspas simples. Ok? Legal. Então, vamos resolver a questão? Gente, eu conheço a questão. Na verdade, eu não conheço nem a questão, eu conheço o assunto. O suficiente para eu perceber, ó, que quando ele fala, é possível fazer referência ao intervalo de células em outra planilha. Em outra planilha tem que ter exclamação. A única alternativa que tem a exclamação aqui é a C e a E. Então, eu já vou riscar a A e a B e vou riscar a D. Mas eu sei que o nome da planilha tem que vir antes. Então, gabarito é a letra C. Então, essa questão fica muito fácil quando você conhece a sintaxe. Porque o nome, ele precede o intervalo. O nome, ele precede a referência, gente. C1 até C5 é a referência. Controle é o nome da planilha. A sintaxe é planilha, exclamação, célula. Planilha, exclamação, referência. Então, gabarito aí, letra C de Charlie. E uma ressalva. Caso você esteja estudando planilhas eletrônicas de maneira genérica para o Excel e para o Calc, esse é um ponto de atenção, pois nesse ponto o Calc do LibreOffice é diferente. A sintaxe é outra. Pessoal, então mostra a sintaxe na aula de Calc. Tá bom. Só chama a atenção que nesse ponto o Excel diverge do Calc. Por quê? A sintaxe é outra. Legal. Vamos continuar. Numa planilha do Excel, é possível identificar uma célula ou um intervalo de células, referenciando-as pelos títulos das colunas e linhas. Considerando os intervalos A3 2.C10 e B5 2.H8, assinale o número de células que pertencem aos dois intervalos. E agora? Essa questão foi considerada difícil, pessoal. Numa planilha do Excel, é possível identificar uma célula ou um intervalo. Como? Referenciando pelos títulos das colunas e linhas. Lembrando, eu posso ter um intervalo de A3 até C10, eu posso ter um intervalo de A até C, eu posso ter um intervalo de 3 até 10. Lógico que são coisas diferentes. De A3 até C10 eu tenho uma matriz. De A até C eu tenho 3 colunas. De 3 até 10 eu tenho 8 linhas, concorda? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inclusive, por isso são 8 linhas. Ok. Agora, ele quer ó, de A3 até C10 e B5 até H8, ele quer a interseção. A interseção é o que pertence aos dois intervalos. Você tem várias formas de fazer isso. Uma forma é desenhando, e a forma desenhando é bem tosca, porque perde muito tempo. Tá bom. Mas eu acertei. Então vale a pena. Eu quero fazer desenhando. Faz do jeito que tu quiser. Vamos fazer desenhando? Vamos fazer desenhando. A, B, C, D, E, F, G, H. Tô ficando cansado. Bora! Depois vocês vão tirar as conclusões de qual é o melhor método. Desenhando ou método tio? Vamos ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O intervalo de A3 até C10, o intervalo de A3 até C10, eu vou colorir de amarelo. De A3 até C10. Olha aí. De A3 até C10 é isso aqui. Intervalo de B5 até H8, eu vou pintar de azul. B5 até H8. O que fica verde é a interseção.
né? Porque eu aprendi lá na tia Cotinha que o azul com o amarelo dá verde. Ó. Até H8. Então, quantas células eu tenho na interseção até H8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 células. Gabarito, então, vai ser o quê? Letra D de delta. Legal. Você pode fazer assim, mas vai piorar, hein? Vai piorar. Quando você pegar a questão da Polícia Civil, vai piorar. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que você use um segundo método. Qual vai ser o método? Quais são as letras do primeiro intervalo? Primeiro intervalo vai de A até C. A, B, C. Segundo intervalo vai de B até H. B, C, D, E, F, G, H. O que eu tenho em comum aqui? Eu só tenho em comum B e C. Então, eu tenho em comum 2 colunas. E no primeiro eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No segundo eu tenho o quê? 5, 6, 7 e 8. Então, aqui eu tenho 4 que são comuns aos dois. Eu tenho 4 linhas. Então, como é uma matriz, 2 colunas por 4 linhas é igual a 8 células. Aí eu marco a letra D e vou para a próxima questão. Tomara que você tenha entendido. Professor, eu gosto de desenhar. Então tá, meu filho. Só cuidado com o tempo na prova, porque uma prova como essa da FGV não tolera atrasos. Porra. Vamos que vamos. Explicando o método. Ok? Eu tenho 4 linhas comuns e tenho 2 colunas. Eu tenho 4 linhas e 2 colunas. Então, eu tenho 4 vezes 2, que é igual a 8. Maravilha. Aí, a gente fez a prova da PM. Alguns meses depois veio a prova da Civil. Adivinha o que caiu? A mesma coisa. No contexto do Excel 2010, considere as seguintes regiões. Eu fico imaginando o maluco desenhando agora a tabela. Olha aí. Desenhando tabela que vai até a coluna AA. Primeiro, gente, tem que saber o alfabeto. Aqui, se o cara não souber o alfabeto, aí, velho, não adianta estudar informática. Não tem jeito. Né? Tem que saber o alfabeto. Se não souber o alfabeto, ferrou. Então, vamos lá. Depois do W, vem o quê? O alfabeto tem 26 letras. W, X, Y, Z. A e a B. W, X, Y, Z. A e a B. São as colunas do primeiro. Caramba. Y, Z, A e a B. A C. E assim vai até a Z. Eu não preciso representar porque eu sei que não tem interseção. Se parou no AB. E a de baixo? A, AB, AC e AD. Observem que as únicas colunas comuns vão ser o quê? W tem todas? Não. X tem todas? Não. Y tem todas? Não. AA tem todas. AA tem todas. AB tem todas. AC já não tem todas. Então, só tem AA e AB em todas. Consequentemente, só pode ser ou a letra C, ou a letra B, ou a letra D. Ah, não. A letra E também. Aqui, eu já risquei as alternativas A e C. Agora, eu vou olhar os números. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 4 e 5. 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
O único número comum nos 3 intervalos é o 5. Então, o gabarito aqui vai ser o quê? Letra D. A5 até AB5. Legal? O intervalo comum vai de AA até AB. E a linha comum é somente a linha 5. Então, AA5 até AB5. Foi? Galera, a questão é difícil? Não. Lembra que células comuns representam a interseção. Não é difícil. Vai por mim, não é difícil. Difícil é você aprender na hora da prova. Onde você tem que ler a questão, tem que desenvolver um método. Aí é difícil. Aí tu vai partir para o desenho, aí tu perde tempo. Mas depois que você já fez questões, quando você vir na prova, você está treinado, você não tem medo, você já conhece, já sabe uma maneira legal de resolver, e aí você torce para cair. Por isso que é tão importante fazer questões. Gostei muito. Legal. E com isso, você também vai levar mais um conceito para a prova, que é o conceito do operador de interseção. Esse operador de interseção está lá dentro dos operadores de referência. Então, a gente volta para o nosso material, onde tem operadores de referência, vocês vão colocar. E agora, como é que vai representar um espaço? Olha, eu vou representar o espaço assim, ó, com B cortado. Eu estou dizendo para vocês que o B cortado corresponde a um espaço em branco. Esse B cortado representa a interseção. Eu sei que eu ainda não ensinei as funções, mas eu preciso agora, mostrar uma função para que você compreenda o conceito de interseção. A gente vai na aula do básico ao avançado, assim, em questão de segundos. Então, imaginem comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Igual a soma, abre parênteses. A1, 2 pontos D1. Espaço, B1, 2 pontos E1. Sabendo que a função soma, como o nome diz, calcula a soma. Eu tenho dois intervalos. A1 até D1 e B1 até E1. O espaço é um operador de interseção. Muitos, quando observam isso na prova, acham que vai dar erro. Tem um buraco no meio das duas referências. Esse buraco é a interseção. Logo, qual vai ser o resultado dessa questão? E agora? Todo mundo consegue observar que a resposta aí vai ser 9? 9 é porque o intervalo de A1 até D1 e o intervalo de B1 até 1 tem em comum B1, C1 e D1. B1 é 2, C1 é 3, D1 é 4. 2 mais 3, 5, mais 4, 9. Tomara que caia. Tomara que caia, porque a maioria nem sabe que o espaço é um operador de interseção. Então, se você vir na prova, operadores de referência, a gente tem os dois pontos, o ponto e vírgula e o espaço. O espaço é o operador de interseção. O ponto e vírgula é o operador de união. Ok? Essas questões da FGV demonstram que o examinador conhece o conceito de interseção no Excel. Amanhã depois, ele pode colocar uma tabela e colocar a soma de A3 até C10 e B5 até H8. Aí você vai ter que entender que você vai somar apenas essas 8 células que estão nessa área comum. Qual é a área comum aqui? A gente viu que, voltei para a PM do Amazonas, a gente viu A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H. Não, A não. B, né? De B até H.
Então, qual é a área comum? O B e o C. B, 2 pontos, C. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8. O que é comum? 5, 6, 7, 8. Então, de B5 até C8. Ele iria somar apenas de B5 até C8. Legal? Maravilha. E na computação, de um modo geral, pessoal, lembrem que sempre que você vir um B cortado, é a representação do espaço. Legal? Esse símbolo representa um espaço em branco. Se algum professor colocar no quadro, é bem comum isso. Estou entendendo. Um slide trazendo um conceito de referência só para documentar que uma referência é um tipo de dado que se refere a um bloco o quê? Retangular. Só corroborando com a minha fala na questão da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. E agora, para a gente fechar o bloco com chave de ouro, para vocês mostrarem para mim que vocês são os meus melhores alunos, respondam-me. Qual o gabarito dessa questão? Bora! Uma fórmula no Excel pode conter funções, operadores, referências ou constantes. Isso a gente está aprendendo desde o início. Fórmulas são formadas por operadores, constantes, referências ou funções. Operadores, constantes, referências ou funções. E aí? Qual a resposta aí? O que você marcaria? Marcaria a letra D, marcaria a letra E, letra A, letra B, letra C. Fala para mim. Muita gente pensa na D e na E. Mas se tu pensar na D, por que não pode ser a E? Qual o erro da B? Qual o erro da C? Qual o erro da D? E aí? Não parecem que todas estão corretas? Porque a função π, se eu entrar no Excel e colocar igual a π, abre e fecha parênteses, π é o nome de uma função. Quando eu der Enter, 3,1415, π é o nome de uma função. Então, o erro da letra A é que π não é um operador, π é uma função. Toda palavra reservada com par de parênteses é uma função. Esse é o erro da A. O erro da E é que o asterisco não é uma função, é um operador. Eu estou a aula inteira ensinando operadores. Gente, essa aula toda foi de operadores. Operadores matemáticos, operadores de comparação, operador de concatenação, operadores de referência. Então, depois de uma aula teórica para concurso, não me venha chamar o asterisco de função. Asterisco é operador. Função é uma palavra com par de parênteses. Por isso, a letra D está errada. O circunflexo é um operador. Referências absolutas são números inseridos diretamente em uma fórmula. Números inseridos diretamente são chamados de constantes. Agora, A2 é uma referência. Gabarito letra B de bravo. Caramba! Caramba! Isso aí separa o cara que sabe usar o Excel do cara que estuda para concurso. Quem estuda para concurso pode nem saber usar, mas tem que saber fazer questão. Tem que entender a teoria. Fórmulas são formadas por operadores, constantes, referência e funções. O que é um operador? Existem 4 categorias de operadores. Gente, tem que ter um caderno documentado para fazer revisão. Né? Você tem que se organizar. Fórmulas são formadas por operadores, constantes, referência e funções. Operadores. São 4 categorias de operadores. Operadores matemáticos, operadores de comparação, de concatenação e de referência.
Quais são os operadores matemáticos? Porcentagem, exponenciação, asterístico, barra, multiplicação, divisão, adição, subtração. Operadores de comparação. Maior, menor, maior, igual, menor, igual, igual, diferente. Operadores de concatenação e comercial, de referência. 2 pontos, ponto e vírgula, espaço. Operadores constantes. O que são constantes? Números ou textos digitados diretamente em uma fórmula. O que são referências? Retangulares, né? Uma célula, uma linha, uma coluna, uma matriz são referências. E funções é a matéria do próximo bloco. Funções são palavras reservadas, né, com um par de parênteses. Na verdade, é uma matéria que a gente ainda vai estudar. Não necessariamente no próximo bloco, mas a gente ainda vai estudar. Beleza? Então, vamos que vamos. Fechando aí mais um bloquinho. E dando continuidade à matéria já já. Valeu!